amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Olá, meus queridos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade à série Os Bem-aventurados. E hoje falaremos do quarto capítulo dessa série. Logicamente que se trata da quarta bem-aventurança, narrada pelo nosso Senhor Jesus, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Amados, eu gostaria de destacar um primeiro aspecto no momento, e que se trata que Jesus está falando de uma metáfora do nosso corpo humano nesse versículo, onde ele destaca a fome e a sede. Você sabia, irmão, que 1/4 da população do mundo passa fome? Esta é a realidade, irmãos. Você tem noção do que é isso? Milhares de pessoas, hoje ainda, não tiveram o que comer, talvez até essa semana. Enquanto eu, você, nós estamos aqui bem nutridos, há pessoas que estão pegando o resto de comida nos lixos, crianças. Amados, isso é triste. E enquanto essas mesmas pessoas procuram por restos de comida nos lixos, nós, meus amados, jogamos comida fora. Que desigualdade, irmãos. Meninos e meninas de rua, no Brasil, na América Latina, na África e em tantos outros lugares do mundo, passando por fome. E isso causa um grande desequilíbrio nutricional muito profundo, uma grande desigualdade social. Certa vez, alguém que passou fome de verdade em sua vida disse o seguinte, que em alguns momentos essa fome se transforma em dor. Meus amados, quem passa fome sente dor. E Jesus fala neste versículo sobre fome. Mas ele também fala sobre outro aspecto, a sede. Certamente que aqui entre nós nunca ninguém sentiu sede de verdade. Mas há lugares no mundo onde não há água. A terra é seca, os rios secam, o gado morre, as plantações desaparecem e tudo fica comprometido. A terra perde sua beleza, seu colorido. É muito triste quando não há água. Os médicos, inclusive, dizem que sem alimento é possível que nós possamos sobreviver algum tempo. Mas sem a água, irmãos, não. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo humano. Então, neste momento, amados, eu gostaria que vocês parassem para refletir, imaginassem essa metáfora de Jesus. Ele está falando aqui de duas coisas essenciais para a existência do homem. Ele está falando sobre a fome e a sede. O que está querendo dizer aqui, meus amados?
é que, olha, meus filhos, vocês precisam sentir essa fome e essa sede, precisam ter essa fome e essa sede na alma de vocês de justiça. Irmãos, assim como o corpo carece de alimento e de água, a nossa alma precisa carecer de justiça. Nós precisamos sentir fome e sede de justiça. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus diz o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, amados, quando lemos essa passagem, normalmente nós só nos lembramos da primeira parte que diz: buscai o reino de Deus, e nos esquecemos onde também fala sobre buscar a justiça dele. E isso, amados, esse detalhe é de extrema importância, porque existe uma grande diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. E é possível, é muito possível, que a justiça dos homens não seja justa aos olhos de Deus. Aliás, há muitas coisas na justiça dos homens que não abrangem a justiça de Deus. E nós precisamos compreender isso, irmãos. Uma vez que nós entendemos o significado dessa fome e dessa sede falada por Jesus, nós precisamos compreender que a nossa vida precisa ter essa fome e essa sede. Precisamos alimentar isso em nossos corações, em nossa alma, em nossa mente, em nossas orações, mas principalmente viver dessa forma, ter essas ações em nossas vidas como servos de Deus. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é sobre o que é essa justiça na Bíblia. Jesus fala de justiça, mas o que seria essa justiça na Bíblia? Bom, a Bíblia, ela fala de 3 tipos de justiça: a justiça espiritual, a justiça moral e a justiça social. Bom, amados, a primeira delas, a justiça espiritual, é baseada no amor, na graça, na misericórdia e no perdão de Deus. Viemos a este mundo condenados, ligados ao pecado. Inclusive, nós temos uma lista enorme de iniquidades e desobediência ao nosso Deus. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos no sacrifício de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que ele risca o nosso escrito de culpa. Mas aí alguém pode me perguntar: mas de fato, o que seria este escrito de culpa? Bom, amados, escrito de culpa era uma prática romana, que quando era alguém preso, era colocado na porta da sua cela um escrito com todas as suas culpas, seus delitos, seus crimes, os territórios onde eles cometiam esses crimes.
E depois que essa pena era cumprida, vinha um oficial romano e antes de soltar o prisioneiro, ele escrevia o seguinte no escrito, uma palavra grega, tetelestai, que significa está consumado. Então, deixa eu dizer algo muito importante para vocês aqui, meus queridos. Por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da nossa desobediência, um escrito de culpa foi colocado em nós. Mas quando Jesus foi pregado e levantado lá na cruz, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi derramado no madeiro, ele disse uma última coisa. Ele falou, tetelestai, está consumado. Meus irmãos, esse Jesus maravilhoso pagou as nossas dívidas, as dívidas que nós deveríamos cumprir. Então, se nós crermos no sacrifício de Jesus, nós somos justificados e perdoados pela justiça de Deus. Portanto, todo aquele que se arrepende e confessa os seus pecados tem uma experiência genuína e verdadeira com Deus, nasce de novo através do sangue de Jesus, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar das nossas injustiças. Essa foi a justiça espiritual. E a próxima justiça, irmãos, é a justiça moral. E essa justiça é a justiça do caráter. É a justiça daquela pessoa que anda de maneira justa, daquele que anda de maneira honrada, de maneira digna, é daquele que anda nos caminhos do Senhor e tem sua moralidade pautada na palavra de Deus. Se você, amado, obedece à palavra de Deus e, acima de tudo, a pratica, se você trilha o caminho da justiça, então, meu querido, você é justo aos olhos de Deus. Falamos então primeiramente da justiça espiritual, após nós falamos da justiça moral e agora vem a terceira justiça, que é a justiça social. Essa, irmão, é a justiça que busca a libertação do homem de todo tipo de opressão. Percebam, amados, que é dessa justiça que a bem-aventurança trata. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurado aquele que não pode ver um irmão sendo injustiçado. Bem-aventurado aquele que quer ver a justiça do seu próximo. A Bíblia diz que é feliz o homem que sente isso na alma. Feliz é o homem que tem em sua existência a vontade de ter essa justiça de Deus em seu coração. E o terceiro aspecto, irmãos, a terceira pergunta que eu gostaria de destacar é: quem são esses que lutam por justiça? Quem são esses que Jesus quer dizer que lutam por justiça aqui na terra? São pessoas como Martin Luther King, pastor batista lá dos Estados Unidos, que não aceitava a discriminação racial no seu país e lutava contra isso. São pessoas como Moisés, que a própria Bíblia diz que ao ver o seu povo sendo oprimido, Moisés
partiu para cima de um egípcio e o matou, por causa da injustiça cometida contra o seu povo. São pessoas como Neemias, que ao receber a notícia de que seu povo estava na pobreza, na miséria, Neemias chorou por dias o pecado daquela nação. São pessoas como o profeta Amós, que se indignou, se revoltou contra os seus governantes. Amós disse o seguinte: vocês dormem em camas de marfim e trocam um justo por um par de sapatos. São pessoas, talvez, como você, que ajuda uma fundação, uma ONG de caridade, doando para as pessoas, para que a vida delas seja um pouco mais feliz. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas. Esses lutam por justiça. São essas pessoas. Não são aquelas pessoas que, ao ver o necessitado, passam longe. Não são aquelas pessoas que, em meio a tanta miséria, tanta pobreza, têm apenas uma atitude indiferente. Amados, nós estamos vivendo num mundo maluco, num capitalismo louco, desenfreado. Nós muitas vezes percebemos que podemos ter um guarda-roupa cheio de roupas e dizer o seguinte: ah, mas eu não tenho roupa para sair. Ou às vezes a sapateira cheia de sapatos e dizer: eu não tenho um sapato para calçar. Que mundo é esse, irmãos? E o que me deixa triste, irmãos, é que nós estamos nos tornando cada vez mais insensíveis. E parece que para a gente tudo isso é normal, nós achamos isso a coisa mais normal do mundo. Nós estamos nos tornando como aqueles líderes religiosos lá da parábola dita por Jesus do bom samaritano. Nós somos como ele, que passa de longe do necessitado. O nosso coração é frio, não sente mais nada pelo próximo. Nós não nos importamos se alguém comeu, se tem roupa para se vestir, se passa frio ou se não passa. Amados, parece que nós estamos cada vez mais nos tornando com um coração de pedra. E o que nos interessa mesmo é a nossa vida, as nossas coisas. Olhamos somente para o nosso próprio umbigo. Parece que temos a chamada síndrome do Caim, onde quem diz: onde está o teu irmão? Ele responde: por um acaso eu sou o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com ele? Amados, que Deus salve o nosso coração dessa miséria. Pensamos em nós próprios, dizemos: essas são as minhas coisas, essa é a minha vida, esse é o meu trigo, esse é o meu celeiro. Mas Jesus está dizendo para você: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado na vida? Para quem será? Mas então nós usamos da malandragem e dizemos o seguinte: que precisamos ajudar nossos filhos, por isso não temos tempo para ajudar o nosso próximo. Mas a verdade, irmãos, é que eu sei que devemos abençoar nossos filhos, é claro, é lógico, mas a maior verdade é que a maior educação vem de Deus, é a educação na palavra, é a educação espiritual. Essa sim é a maior herança para um filho. Outro aspecto para nós pensarmos, irmãos, é como nasce a busca pela justiça. Como que isso nasce em nossos corações?
Amados, isso é uma questão estritamente espiritual. Só nasce essa vontade, essa busca pela justiça, quem tem uma profunda e verdadeira experiência com Deus. Somente assim podemos ter verdadeiramente fome e sede de justiça. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava ministrando a uma grande multidão até tarde. Então os seus discípulos o chamaram e disseram: Mestre, precisamos despedir esta multidão, pois não temos como alimentar-nos todos. Porém, Jesus lhes disse: Dai vós de comer a eles. Eles, então, saíram à procura de comida e encontraram um garoto com um pouco de comida. Vocês lembram dessa história? Esse garoto repartiu com Jesus o pouco que ele tinha, que eram 5 pães e 2 peixinhos. Amados, esse menino tinha um coração de ouro, pois o pouco que ele repartiu, Jesus fez muito. E isso nos traz uma importante reflexão, que nós, irmãos, quando nós começarmos a repartir aquilo que nós temos em nossas mãos, nós seremos bem-aventurados aos olhos de Deus. Quando nós desejarmos de todo o nosso coração ajudar o nosso próximo, ter fome e sede de justiça, nós agradaremos ao nosso Senhor. E então, a partir deste momento, Deus, o nosso Criador, fará uma grande obra de multiplicação em nossas vidas. Meus queridos, eu gostaria de terminar citando o texto de Mateus, capítulo 25, versículos 34 ao 40, que diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus amados, se nós fizermos o bem ao nosso próximo, nós estamos fazendo o bem para Deus. Que todos vocês, meus amados, tenham um ótimo e dia abençoado pelo nosso Senhor. Abraço, até a próxima, meus irmãos. Fiquem com o nosso Deus. Sou a multidão que busca por pão, mas até onde fui não o pude encontrar. O pão do céu, o Filho de Deus, só Ele pode alimentar, só Ele pode saciar. Eu tenho fome
de Deus.